Olá, galerinha! Países extintos que podem voltar do canal do Plano Piloto, gente. Mais um vídeo do Plano Piloto que eu tô trazendo pra vocês. Um vídeo bem interessante que eu achei aqui. Vocês sabem que eu gosto, mano, de conversar sobre esses temas como países que vão surgir, que vão sumir. E eu gosto de dar minha opinião. Gosto da opinião também porque eu gosto muito de ver a evolução de bandeiras, essas coisas no mundo. E essa semana aí... Semana não, na semana passada, por se dizer, teve a troca, entre aspas, da bandeira lá da Síria, né? Que foi uma mudança de governo lá, então trocou-se o vermelho por uma verde, que eu considerei uma bandeira mais bonita, sendo sincero aí, né, cara? Se um dia eu fizer uma tier list de bandeiras da Ásia, certamente ela vai ter ganhado umas posições. Enfim, gente, e eu gosto de ver evoluções territoriais, ver como o mundo vai mudar. Eu acho que a gente vive num mundo que é mais difícil das coisas mudarem do que antigamente. Antigamente as coisas mudavam muito mais rápido. Hoje em dia as fronteiras são muito bem definidas nesse ponto. Claro, não todos em geral, mas com certeza é muito mais bem definido do que era 200 anos atrás. Então é muito mais difícil de você ter aquela grande mudança de território, né? Hoje é muito mais difícil e você tem muito mais dificuldade em tudo isso, né? Enfim, mas eu sou curioso, eu gosto de ver essas coisas e tô interessado em conversar sobre esses temas e debater aqui com vocês se algum desses é de fato possível, né? Enfim, espero que no like, se inscreva no canal, todo vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo na descrição. Passe nada, deixa o like, se inscreva se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso Discord também tem na descrição, se você vai fazer parte, sempre lá trocando uma ideia, tá bom? Lembrando, cara, deixa o like, se inscreve aí, porque o fim de anos é sempre uma época aterradora aí pros canais. Ano passado meu canal era muito pequeno, então eu não tive uma experiência tão grande com isso, então agora o canal tá um pouco maior, já percebo que é o que todo mundo fala, que no fim do ano os canais dão uma diminuída as views em tudo, então por favor, deixa o like e comenta qualquer coisa aí que eu com certeza vou ler e vou ficar muito feliz com isso, tá bom? Bora! Alô, YouTube! Alô. Já falamos de alguns novos países que podem surgir em breve. Que eu acho que já trouxe, mas não tenho tanta certeza assim não. Se eu não trouxe, deixa nos comentários. E também falamos de alguns países que existem hoje e podem deixar de existir. Isso eu trouxe e gravei no cenário 2 ainda. Agora, sugerido por vocês, vamos ver alguns países que já existiram, morreram, mas talvez podem voltar a existir de novo. Interessante, e como sempre, cara. No final, será que isso pode acontecer aqui no Brasil? Bora descobrir. Ok, bora. Antes, é importante entender que, assim como nos outros vídeos de antes, o que eu falo aqui é puramente especulativo, tá bom? Talvez aconteça, talvez não. Supunhetemos, né? Não é um vídeo de apoiando ou não esses movimentos. Só separei alguns que achei interessante. Então bora lá. O primeiro é a República do Texas. Sim, finalmente vamos falar do Texas, um dos lugares mais comentados por vocês nos últimos 2 vídeos. Texas é o segundo maior estado dos Estados Unidos, com a segunda maior população e o segundo mais rico. Ele é maior do que qualquer país da Europa, tirando a Rússia. Se fosse um estado aqui no Brasil, ele seria o 4º maior estado e o segundo mais populoso. Gigante, né? Por milhares de anos foi habitado por povos... Texas é um motor dos Estados Unidos, basicamente, né? Tá ali bem no meião, então vai aparecer mais ainda. nativos, né? Até que os europeus chegaram. Teve brigas entre os espanhóis, os franceses e os nativos, até que em 1762 ficou com os espanhóis. Durante todo esse tempo, muitos protestantes dos Estados Unidos e senhores de escravos vindo do sul imigraram também para a região. Em 1821, o México ganhou a independência da Espanha. E o Texas era um dos seus tamanho do México, Mas, né, cara? quando o México aboliu a escravidão e queria forçar o catolicismo no país todo, muitos lá no Texas não gostaram disso. E em 1836, eles declararam independência do México. Que dureza, né, cara? Que maluquice, né? Como é que pode as coisas serem desse jeito naquela época, né? Teve uma guerra bem sangrenta, e mesmo com o México não reconhecendo, o Texas ganhou. Mas teve muito medo do México querer invadir para pegar as terras de volta para eles. Juntou aos Estados Unidos, Isso fez com que muitos do Texas quisessem se unir aos Estados Unidos para ajudar na defesa. Lembra que lá no começo, os Estados Unidos ele era mais uma união de países. Tanto que é aí que vem o nome. É os Estados Unidos, né? Tipo assim, basicamente entrar para os Estados Unidos nesse momento parecia ser um bom negócio mesmo, porque você poderia manter as ideias que você tinha. Claro, são ideias horríveis, né, gente? Invadindo escravidão e tal, mas na mente desses caras pareceria uma boa ideia, porque, de fato, ele continuaria tendo a sua autonomia, só que ele teria uma defesa de uma outra entidade, tá ligado? Um pouco parecido com a União Europeia, e somente com o tempo que o governo federal foi ganhando mais poder. Quando então... Acho que nessa época era bem parecido com a União Europeia, cara. A força da federação dos estados era mínima, né? Texas se uniu, começou a guerra entre os Estados Unidos e o México, que durou 2 anos. E os Estados Unidos acabaram ganhando e comprando mais terras também.
Pulando comprando mais terras barra tomando, né? A grande parte dessas terras aí no oeste, né? então para a véspera da Guerra Civil, com rumores de escravos se revoltando, o Texas fez um referendo e acabou logo depois declarando separação da União, se unindo aos Estados Confederados da América. As pessoas que apoiavam a União, lá no Texas, foram perseguidas, especialmente alemães e mexicanos. Mas eles acabaram perdendo a guerra e voltaram para a União. Né, e alguns, inclusive, pegaram um barquinho e vieram pro Brasil fundar a cidade americana, né, cara? Que um dia a gente vai aparecer num vídeo do canal que a gente vai comentar sobre isso. Que é um tema bem interessante, né? Até hoje existe um sentimento de orgulho no Texas. Afinal, eles são um dos únicos estados que foram um país independente. E por uma década, com seus próprios presidentes, seu próprio dinheiro, parlamento, e deram sangue para isso. Além disso, esse sentimento foi renovado com a polarização recente no país. Só que ao contrário do que muitas pessoas acreditam, até mesmo lá nos Estados Unidos, na Constituição do Texas não tem nenhuma cláusula que dá o direito deles saírem da União quando quiser. E na Constituição dos Estados Unidos, não é... Mas isso daí é uma coisa que o plano piloto fala, que muita gente falasse que, por exemplo, o Brasil é individível, que os Estados Unidos é indivisível. Gente, não existe nenhum país no mundo que seja indivisível. Isso não existe, né, cara? Da mesma forma que o Império Romano era indivisível, que a União Soviética era indivisível, que sei lá, mano... Sabe? Todo país vai colocar na Constituição que é indivisível. É óbvio que é impossível, na minha visão, que nem os estados aqui no Brasil, se um dia quiser se dividir, com uma votação, né, cara? É óbvio que é só pegando em armas pra você se dividir mesmo, né, cara? Num país como o Brasil ou como os Estados Unidos. Impossível o Texas se dividir só na votação, né, gente? Não é muito clara sobre isso. O assunto, então, não tô falando que eu apoio isso, pelo amor de Deus. A gente só tô falando que é a única forma que tem, mas não existe Estado indivisível. Não precisa estar no papel da Constituição que, nossa, o Texas pode se dividir. Se o Texas quiser um dia entrar em guerra com os Estados Unidos para tentar ser independente e ganhar, ele vai ser, independente do que está na Constituição ou não, né, cara? Foi trazido para a Suprema Corte e eles decidiram que nenhum Estado pode se declarar independente. Teria que ter alguma revolução ou eles teriam que mudar as leis. Mas até hoje, a maioria das pesquisas mostram que a população lá não quer se separar. Apesar que esse sentimento tem crescido pouco nos últimos anos. Então, quem sabe, em um futuro próximo, a República do Texas volta a existir. Número 2. Já posso deixar logo de cara do meu primeiro aqui. Eu duvido, acho que nunca veremos isso, porque o Texas, por mais que a galera seja... já tinha sido no país, é uma galera muito patriótica. E eu acho que talvez seja um dos estados mais patrióticos dos Estados Unidos, né, cara? É aqueles... Pô, pelo amor de Deus, né? Eu acho impossível, né, cara? O Texas querer se separar, né, cara? A Califórnia, por exemplo, eu também acho praticamente impossível, mas eu acho até mais provável, cara, tá ligado? Agora, o Texas, porque é um estado que é menos patriótico, né, cara? Bem menos patriótico. Agora, o Texas eu acho muito difícil, né, cara? Certeza falando pro Texas, a casa dos caras tá tudo com bandeira dos Estados Unidos na frente. Muito difícil, né? Império Otomano. Os turcos são um povo de origem lá no centro da Ásia. Esse foi inesperado, ok. Que com o tempo foram migrando para o oeste. Se converteram ao islamismo e começaram a ocupar posições de poder até formarem os seus próprios reinos e impérios. Os turcos seljúcidas começaram aos poucos a chegar lá na Península Anatólia, empurrando o Império Bizantino, que já estava ficando cada vez mais fraco. Tinham vários grupos de turcos diferentes. Um deles era liderado por Osman I, que fundou um beylik, e com o tempo, e nas próximas gerações, eles foram se aliando ou conquistando seus vizinhos, inclusive Constantinopla, acabando com o Império Bizantino. E no lugar ficou o Império Otomano, que levou o nome em homenagem a Osman I. No seu pico, o Império foi bem grande, indo da Hungria até a Pérsia, do norte da África até a Crimeia. Durou mais de 600 anos. Os maiores impérios da história, né, cara? E um império aí que eu acho muito maneiro, sendo sincero. Eu gosto eu sou um apreciador do Império Otomano, que eu acho maneiro, a estética, a parada assim, né, cara? Vocês vão falar, o Império Otomano fez barbaridades. Gente, todo império fez barbaridades aí na história. Então, você que é fã do Império Romano, você que é fã, sei lá, do Império do Alexandre o Grande, sabe que todos eles fizeram tantas barbaridades ou até maiores que o Império Otomano. Então, eu sei que o Império Otomano no final fez o que fez com os armenos e tudo mais. Estou falando que você não pode também julgar toda a história de um grande império como foi o Otomano pelo fim dele ali, que foi realmente um fim horrível, né, cara? E foi um dos maiores impérios islâmicos. Para alguns, pode até ser considerado como um sucessor. Você falou, porque, tipo assim, cara, vou ser sincero com você nesse ponto. E quem acompanha o canal aí tá ligado que a gente conversa sobre história e a gente sempre tem aquela torcidinha, assim, quando a gente vai vendo na história, né? Tem aqueles caras que a gente gosta mais e os caras que a gente gosta menos. Eu nunca fui muito fã, porque eu não gosto muito. Sei lá, mano.
Por exemplo, o Saladino era muito maneiro, mas a maioria desses califados eu acho eles, sei lá, mano, não me apetece assim a estética. Agora, o Império Otomano, cara, desses impérios. Claro que o Império Otomano era multicultural, mas era principalmente islâmico muçulmano, né, cara? É o mais maneiro de todos, na minha opinião. Acho realmente maneiro, sei lá. Do Império Romano, que falei um pouquinho melhor sobre isso naquele vídeo Quem seria o Imperador Romano hoje. Deixei o link no meu comentário fixado abaixo. Mas, como sabemos, esse império um dia acabou. Ele se aliou com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e quando perderam, o império foi péssima escolha, desmembrado pelos vitoriosos. A Anatólia também ia ser desmembrada, mas os turcos, liderados por esse cara aqui, resistiram e fundaram a República da Turquia. Ele quis modernizar a nação, separando o Estado e religião, e adotando princípios democráticos. Em 2014, esse outro cara foi eleito presidente. E ele já tem uma visão diferente. Ele quer restaurar as maneiras antigas, juntar a religião com o Estado, e muitos acusam ele de enfraquecer a democracia da Turquia, prendendo opositores, jornalistas, fechando a mídia social, etc. Em 2016, uma parte dos militares tentaram até fazer um golpe para tirar ele do poder, mas não conseguiram, e isso somente fortaleceu a sua oposição. Muitos turcos nacionalistas sonham com as glórias do passado e apoiam o presidente acreditando que ele está restaurando o Império Otomano, ou algo parecido. Eles também estão procurando uma união turca de vários países. Talvez ele até restaure uma forma de governo parecida, talvez até o nome, mas dificilmente eles vão conseguir restaurar as terras que um dia já foram desse. Cara, assim, o Império Otomano, o que vai acontecer, o que já está acontecendo, principalmente na Síria, é o que chamam de neo-otomismo, né, o neo-otomanismo, sei lá. Que é basicamente a Turquia ter uma grande influência sobre os antigos territórios que faziam parte do Império Otomano, né, cara? Só que assim, de fato, anexar territórios, por exemplo, a antiga Rumelia, né, cara, que é os Balcãs aqui, nunca vai, né, cara, impossível. Esses países a maioria fazem parte da União Europeia, então impossível, nunca a Turquia vai invadir esses países novamente. Agora, esses países daqui, talvez a Síria possa ser anexada a partes dos territórios, a Armênia, esses outros territórios aqui, realmente, quem sabe um dia, né, cara? Mas eu acho difícil, cara. Eu acho complicado aí. E o nome Império Otomano, esse certamente não voltaria, né, cara? Porque Otomano é por causa da família do Osman I, né, cara? Então, assim, não faria muito sentido hoje em dia. Mesmo se Erdogan falar, sou o sultão da Turquia, eu não acho que ele colocaria Turquia otomânica, sabe? Seria, sei lá, Império Turco Erdogâmico. Esse império, sem causar uma terceira guerra mundial. Número 3, Império Islâmico. Falando em império que era islâmico, diferente de outros líderes religiosos como Buda e Jesus, que eram mais líderes espirituais, Maomé não só foi um líder espiritual, como também um líder político. Quando ele morreu, muitos ficaram na dúvida de quem seria o seu sucessor político. Alguns falavam que podia ser qualquer um escolhido pelo povo, enquanto outros achavam que tinha que ser alguém da família de Maomé. Aí começou a divisão entre as duas maiores vertentes do islamismo, os sunitas e os xiitas. Como a maioria é sunita, eles acabaram ficando no poder e com mais terras. E o líder político então ficou sendo chamado de califa, que significa sucessor. Alguns historiadores falam que esse título equivale a de imperador. Foi aí que surgiram os califados, o governo de um califa. Eu falei sobre islamismo com mais detalhes naquele outro vídeo também. Assim também como falei sobre judaísmo, shintoísmo, e se inscreve aqui no canal se você quiser que eu fale de outras religiões. Estou preparando um vídeo sobre cristianismo que daqui a pouco vai sair também. Ok. Logo no início, o império dos califas cresceu muito, apesar de alguns problemas. E eles entraram em uma era de ouro, se tornando um dos grandes focos de conhecimento do mundo. Tanto que muitas coisas de matemática que temos hoje, incluindo o número zero... Chegou até a metade do vídeo? Por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, vai estar me ajudando demais, de coração, tá bom? Novamente, vocês sabem que o fim de ano é dureza aí pra quem cria vídeos na internet, então, por favor, deixa um like aí que vai estar ajudando demais, tá bom? Bora! Que temos hoje, incluindo o número zero que não existia para os romanos, foram introduzidos para a Europa por eles. Teve 4 grandes califados, o Rashidun, Omíada, que conquistou a Península Ibérica, Abássida, e muitos contam o Império Otomano como um também, só que governado por turcos. Por causa dessa expansão desse califado, o povo árabe se espalhou por toda essa região. Lembrando que árabe não é a mesma coisa que muçulmano, que é a religião. Árabe, em teoria, seria as pessoas que vivem na Arábia, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, o Egito é República Árabe, né, cara? Ou esses outros países são de maioria árabe, né? Só que, em teoria, árabes são quem, em teoria, teria nascido na Arábia, né? Você entendeu? Religião. Árabe é um povo.
Nem todo árabe é Só que muçulmano, daí- é. apesar de ser a grande maioria, e nem todo muçulmano é árabe. Na verdade, o país que tem mais Então, muçulmanos daí é eles se espalharam pra várias outras regiões, né, a mano? Indonésia. Mas enfim, muitos árabes sonham em restaurar também essa idade de ouro de antigamente, restaurando os califados, trazer de volta esse grande império e unir o povo árabe. Os mais extremistas tentam fazer isso através de terror, como foi o caso do Estado Islâmico, que dizia ter restaurado o califado. Mas com tantos problemas internos que cada um desses países tem, esse sonho está longe de realizar. Isso aí, cara, assim, é muito difícil, né, cara? Talvez um dia tenha outra espécie de Estado Islâmico que seja mais forte, consiga de fato ali, claro que seria horrível, né, mas conseguisse, assim, de fato ganhar mais poder e talvez ocupar um país maior, mas de fato conseguir unificar, sei lá, esses países, até da própria Arábia, que é impossível, né, cara? Alguns podem até pensar que a família real da Arábia Saudita, por serem uma monarquia, são um califado de hoje em dia. Mas, na verdade, por motivos da doutrina islâmica, eles não podem se declararem califas, sendo somente guardiões de Meca e Medina. Que é um título que era dos sultões otomanos, né? Guardiões dos lugares santos, acho que é o nome, alguma coisa assim, mano, lugares sagrados. Que era um título que era dos sultões otomanos, e que quando o Império Otomano deixou de existir, passou a ser quem era que controlava a região ali da Arábia Saudita, que é hoje em dia os reis da família saudita, né? Caso apareça um califa um dia, eles então seriam subordinados a esse cara. E esse cara passaria a ser o guardião dos lugares sagrados. Número 4, Tibete. Essa região aqui é chamada de Planalto do Tibete, e é a região mais alta do mundo. Alguns chamam de o teto do mundo. Lá tem o Himalaia, tem o Monte Everest, a maior montanha do mundo, e uma média de 9.400 metros de altura. Lá em 618 d.C., esse cara aqui uniu os povos do Vale Yarlung e trouxe o budismo para a região, criando o primeiro império do Tibete. Com o tempo, o budismo de lá evoluiu para uma vertente única, e o império cresceu. Em 780, chegou a ter quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Hoje, ele seria o 7º maior país do mundo. Mas, com o tamanho, veio inimigos. No leste, os chineses queriam recuperar algumas terras. No norte, vieram os turcos e no oeste, os árabes. Com o tempo, diferentes facções do budismo tibetano se formaram e começaram a competir por poder, até que um deles, a escola de Guelupa, com o apoio dos mongóis, se tornaram os mais dominantes, e esse cara aqui recebeu o título de Dalai Lama. Nas próximas gerações, aquele que era identificado já como um bebê, como a reencarnação do Dalai Lama, se tornava o novo líder, meio que sendo uma teocracia, que aliás... Não, é uma teocracia, né? Tem outro vídeo sobre isso. É uma teocracia. Mesmo quando veio além do Vaticano, é um grande exemplo, o exemplo de teocracia. Os chineses conquistaram a região lá na dinastia Qin, Tibete ainda continuou tendo bastante autonomia, e o Dalai Lama mandava na região. Quando a dinastia da China caiu, Tibete se declarou independente. Mas aí no final da Guerra Civil Chinesa, com a vitória dos comunistas, eles quiseram recuperar as terras do oeste e anexaram Tibete. Cara, só que assim... O Tibete ele parece um país, né? Um lugar interessante de se visitar hoje em dia, só que eu já ouvi umas histórias aí, deixa nos comentários a opinião de vocês aí, cara, que rolavam umas paradas meio assustadoras aí no Tibete aí, antes de fazer parte da China, né, cara? Já ouvi falar aí que eram coisas esquisitas que aconteciam ali no Tibete, por assim dizer, né, cara? É que os monges lá e tudo mais, essa teocracia, esse governo que funcionava lá, era um bagulho bem, assim, no mínimo exótico aos olhos ocidentais, por assim dizer, né, cara? Enfim... Teve bastante briga e revolta durante os próximos anos. Em 1959, o governo chinês quis acabar com uma das revoltas, fazendo com que o Dalai Lama fugisse para a Índia e estabelecesse um governo em exílio. Durante a Revolução Cultural da China, o Partido Comunista destruiu milhares de templos budistas tibetanos, bibliotecas e prendeu muitos monges. Isso somente fortaleceu o sentimento de independência que muitos têm lá. Hoje, o Dalai Lama renunciou seu papel de líder político, somente focando em ser líder espiritual, fazendo com que o budismo tibetano se espalhasse pelo mundo, assim como algumas polêmicas também. Então, Tibete tem hoje... eu não sei, cara. Eu sei eu sei que o budismo é uma religião muito interessante. Eu já até vi algumas coisas sobre e tudo mais. É realmente muito legal. Mas o tibetano, por assim dizer, né, cara? Esses monges daí do Tibete, eu tenho um pé atrás, cara. Eu tenho um pé atrás. Eu acho maneiro o budismo aí que você vê... eu não sei qual que é o nome aí, mano. Esses caras aí que falam sobre budismo por aí e tudo mais, né? Que nem esses que tem no Japão.
em outros lugares, eu acho bonito, acho que tem ensinamentos bem legais. Agora, esse do Tibete aí, eu sei lá, cara, esse Dalai Lama, essas coisas, eu não sei, deixa a opinião de vocês aí, cara, eu não boto a mão no fogo pra essa galera Mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, sendo um pouco maior que a África do Sul. Mas a sua população é somente de 3 milhões de pessoas, muito pequena ainda mais comparado com o resto da China. A maioria deles lá são um povo etnicamente tibetano, com sua própria cultura, idioma, até escrita, costumes e religião. Vai ser muito difícil a China deixar eles se separarem. Ainda mais... Então, esse daqui é um caso interessante, porque esse daqui é um caso que eu realmente acho que poderia acontecer, tipo, que os caras de lá com certeza querem uma emancipação, mas eles têm um governo muito forte ali que não vai deixar eles saírem, né? Quem sabe num futuro muito distante, mas eu acho hoje, nos próximos 10, 20 anos, impossível. Mas agora que eles descobriram grandes depósitos de minerais, agora lá, que não vai soltar mesmo. 128 bilhões de dólares. Mas quem sabe, se um dia a China entrar em uma guerra, talvez... Não, esse é o ponto. Talvez ele ficar enfraquecido, eles podem conseguir um grande movimento de independência, certamente, pegar Taiwan de vez, que também já falamos em outro vídeo, ou se o governo entrar em colapso, com certeza Tibete vai se declarar independente. Com certeza. Número 5. Esse você pode ter certeza mesmo, cara. Interessante. União Soviética. Quando eu perguntei pra vocês quais países extintos que mais provavelmente podem voltar, a maioria falou União Soviética. Já tenho vários vídeos falando da origem da Rússia, consequentemente a União Soviética, temos 10 fatos surpreendentes desse país, o motivo de tamanho enorme e vários outros vídeos que eu deixei também nos links abaixo. Gente, tem vídeo pra caramba aqui no canal. A Rússia hoje é o herdeiro desse legado. Por um tempo, eles pareciam querer escrever um novo capítulo na história deles. Mas desde a entrada de Putin no governo, muitos argumentam que o país vem cada vez mais voltando a ser como ele era antes. Eu acho que certamente a Rússia quer recuperar os territórios da antiga União Soviética. Agora, voltar a ser União Soviética... Na última década, o governo vem fazendo forte propaganda contra o Oeste e alimentando a ideia para o povo russo que eles somente precisam do governo. Então, hoje na Rússia, o sentimento anti-Oeste, especialmente anti-Estados Unidos, e o apoio do governo Putin está mais alto. Um cenário ideal para talvez trazer de volta um país do passado. Em questão de território... Mas eu não vejo, de fato, eles implantando comunismo, socialismo no país, de fato, de muitos volta. argumentam que a invasão na Geórgia, depois a anexação da Crimeia e a invasão da Ucrânia, com a guerra atual, não são só tentativas do governo tentar restaurar o seu poder geopolítico na região, mas também o seu tamanho e influência. Isso certamente. Você pode ter territórios aqui com certeza. Por exemplo, Bielorrússia, eu acho que certamente se unir de volta. Esses daqui não, porque esses daqui já fazem parte, acho que até da OTAN, né, mano? Mas o Cazaquistão, por exemplo, com certeza a Rússia já comanda ali, basicamente, né, cara? Pelo que eu acredito aí, é um país que seja alinhado com a Rússia. Então talvez não seja necessariamente, de fato, um país voltar a ser União Soviética, né? Mas sim... a Rússia voltar a ter influência sobre esses países que antigamente faziam parte, né, mano? Dos tempos soviéticos. E alguns até acreditam que eles vão querer trazer de volta a cortina de ferro. Se eles vencerem a guerra contra a Ucrânia, talvez eles vão continuar com outros países também, que faziam parte da União. Mas isso com certeza iria trazer uma terceira guerra mundial, já que alguns desses países são membros da OTAN. Então, exatamente, isso daqui já esquece, mano. Se eles conseguirem pegar pelo menos uma parte do território que tinham, parece que o que falta para ressuscitar a União Soviética seria mudar o nome do partido de Putin, que já controla tudo lá, a bandeira e o nome do país. E por último... Vai ser um modelo de governo também, né, cara? Que é o principal, eu acho, né? Mas eu acho muito mais... Eu acho os dois muito difíceis, quase impossíveis. Eu acho muito mais fácil. Eu vejo muito mais o Putin se declarando, sei lá, imperador da Rússia, trazendo de volta o Império Russo, do que se declarando líder dos soviéticos, sabe? Não consigo imaginar isso. Deixa eu pegar de vocês. Aqui no Brasil. Como os outros vídeos, vamos terminar voltando aqui para casa. Mas que país antigo aqui poderia voltar? Será? Bem, talvez não um país diferente, mas sim uma forma de governo, o Império do Brasil. Sabemos que quando ficou independente, o Brasil se tornou um império, com uma monarquia governada pela família real. Mas esse império acabou com um golpe militar de 1889, que expulsou a família real do Brasil e declarou o país uma república. Desde então, algumas pessoas querem restaurar essa monarquia. Inclusive, a linhagem da família real continua até hoje, apesar de ter disputas de quem realmente seria o imperador. Já teve 2 momentos que, aqui no Brasil, fizeram uma votação para ver se as pessoas queriam voltar para a monarquia ou pelo menos ficar com um sistema parlamentarista. Mas a maioria preferiu uma república presidencialista, apesar de ter críticas sobre essas votações. Para isso poder acontecer hoje, além de ter um novo referendo, teria que totalmente tirar a Constituição atual e fazer uma nova. E não é provável que isso aconteça no futuro próximo. Mas quem sabe, se essa polarização continuar aumentando, mais brigas, mais divisões, crise no governo, economia, talvez alguns tentem restaurar a monarquia,
falando que é uma possível solução. Mas é isso aí, gente. 5 países extintos. Eu acho que daí, pra quem é amante do Império do Brasil, eu acho que pode tirar o cavalinho da chuva, que eu não consigo ver um apoio gigantesco popular das massas. Tipo, ah, pode ter um movimento grande, talvez, nas redes sociais, em algum lugar, mas é só você perguntar pra tua família, cara. Muitas vezes as pessoas nem sabem que o movimento monarquista existe de fato, sabe? Entende? Então eu acho impossível, vou ser E sincero. uma forma de governo extinto aqui no Brasil, que talvez podem voltar um dia. Ou talvez não. Quais outros países antigos vocês gostariam que voltassem? Quais desses que eu mencionei você acha que tem mais chances de voltar? Deixe nos comentários aqui e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Até, cara. Pô, tô pensando que um país que eu gostaria que voltasse do passado, cara. Qual país do passado que eu gostaria que voltasse, cara? Pô, realmente não sei, cara. Não sei, cara. Eu tô pensando num país aqui na América do Sul, por exemplo, que é interessante seria a Gran Colômbia voltar, né? União de Venezuela, Colômbia e Equador, né? Seria um país legal, né, cara, se voltasse a existir. Ou, por exemplo, eu não sei, não me vem muitos pensamentos. Eu não quero pensar nada em realidade. Vou falar Império Romano, não vou falar, sei lá, a volta do. Sei lá, mano. Não, tem que falar algo que seja mais realista, né, cara? Então eu acho que é o que eu mais imagino, assim. Enfim, se puder deixar um like, se inscreva. Deixa eu pegar de vocês, deixa um país aqui que vocês gostariam que voltasse, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.